Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Magia Natural pela metodologia Espiritualidade Livre. Terceira aula começando agora e o assunto é bem legal. Eu já dei uma pincelada na última aula. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. É muito importante que vocês acompanhem a progressividade do nosso curso, tá? Hoje eu quero falar para vocês sobre um aspecto muito importante da magia, que é de onde vêm os poderes de uma bruxa. De onde que os poderes dela vêm? Se você olhar pela Idade Média e por todo o histórico, e ainda muitas pessoas enxergam dessa forma, os poderes de uma bruxa vêm do diabo, né? Vêm do mal, vêm das trevas. Muitos filmes e séries, né, recentemente, têm inclusive resgatado esse estereótipo, né, da bruxa que recebe os poderes do mal, recebe de alguma entidade negativa ou do próprio demônio. Essa visão ela foi criada, né, pela própria igreja num período ali da Idade das Trevas e ainda hoje tem ecos. É por isso que muitas pessoas têm medo da magia ou consideram quem pratica magia perigoso, tá? Isso é fato e é uma verdade. Você que está me assistindo aí sabe, provavelmente até deva ter passado por alguma experiência assim. Só que um dos grandes mistérios da magia é que o poder da bruxa não vem do diabo. A bruxa sequer acredita que exista diabo. O diabo é uma criação cristã, tá? Não há uma referência em outras culturas muito mais antigas ao cristianismo, não se faz referência ao diabo. É claro que existem entidades negativas em todos os panteões. Só que isso é assunto também mais adiante, tá? Várias vezes eu vou dizer assim que isso é assunto mais adiante, porque a gente tem muito tempo de curso e muitas coisas que a gente vai conversar. Só que tem que ter bagagem para a gente poder conversar sobre certos aspectos. A magia, ela deriva de uma fonte única, que é Deus. O poder de uma bruxa vem da divindade, vem de Deus. É um poder que está dentro de você. E só através do acesso a esse poder que nós acessamos a magia. Então, ao contrário do senso comum, o poder da bruxa não vem do diabo, o poder da bruxa vem de Deus, né, da divindade. E aí Deus, né, dentro da magia, ele é a força criadora de todas as coisas. Ele está em tudo. E aí você pode chamar ele de Deus, de deusa, que é o mais comum, tá? A gente vai explicar depois por quê. Grande arquiteto do universo, como os maçons chamam. Você pode chamar, até, por exemplo, quem é de matriz africana, perdão, Zambi, Olorum, Olodumare. Se você tem outras vertentes, por exemplo, os ciganos ou quem pratica a magia cigana, de Eula, e assim vai, tá? Você pode chamar essa força, o grande espírito, como os nativos-americanos, Tupã, como os indígenas, não importa. A força criadora, a energia divina, que é Deus, ela está em tudo, inclusive em nós. E é esse poder em nós, que existe em nós, que nós acessamos dentro da magia. E aí todos os nossos dons, as nossas aptidões e as nossas capacidades se concentram em simplesmente tocar essa essência divina que está em nós. Quando a gente pega todos os panteões, nós encontramos essa mesma verdade. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui só para vocês me entenderem. Lembra do Namastê indiano ali do Oriente? O Deus em mim saúda o Deus em você. Então Deus está aqui e Deus está aí. Vou pegar, por exemplo, a cristandade. Lá no Gênesis, e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Somos semelhantes a Deus. Quando você pega, por exemplo, as religiões de matriz africana, nós temos o Ori, né, que é um orixá tão antigo quanto todos os outros orixás. Ori é o orixá individual de cada um. É a força, o poder, a energia criadora divina em nós. Então, conseguem perceber que mesmo culturas tão diferentes mostram que existe a divindade em nós? E é essa divindade que permite que nós façamos tudo o que nós façamos, tudo que nós temos. Consegue compreender? Tudo que nós podemos, todas as nossas capacidades, tudo isso é a força divina que habita em nós. É o contato com essa divindade, é o contato com essa energia que permite que nós consigamos criar, produzir, realizar grandes feitos.
O universo externo, né, ele é uma projeção do nosso interno, né? É a lei da correspondência. Tudo que está dentro é como tudo que está fora. Por quê? Porque Deus está em tudo lá fora e Deus está em mim. Então, eu e o universo somos um só. E quando a gente entende isso a um nível profundo, fica mais fácil de compreender a magia. Por que que você consegue, por exemplo, realizar a sua vontade no mundo lá fora? Porque Deus controla tudo e você é Deus. Eu sei que às vezes isso pode parecer uma heresia, né? A gente assusta demais essa ideia. Não, você é Deus, está escrito isso em várias escrituras. Jesus falava que o homem, se ele tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai dizer para uma montanha sair dali e ir para outro lugar e a montanha vai fazer. Isso mostra as capacidades que nós temos. Jesus falava que nós podemos fazer obras ainda maiores do que a dele. Consegue entender que isso, gente, é muito poderoso? Consegue entender o quanto isso é forte? A bruxa, ela para de ser um agente passivo e se torna um agente ativo do universo. Ela entende que ela cria a realidade. E aí, pessoal, a gente tem que ter uma outra percepção. Que nós somos bruxos e nós recebemos esse nome porque nós fazemos o que fazemos consciente. Mas todos os seres humanos têm essa capacidade de criar. E nós criamos, mesmo inconscientemente. Nós nunca paramos de fazer magia. Então, por exemplo, quando você vibra num pensamento negativo, quando você, entende? Você está atraindo aquilo para a sua vida. E aí aquela pessoa que está com a vida dela muito problemática, ela criou aquilo para ela de alguma forma. Nós, seja o bem que nós vivemos ou o que nós julgamos ruim, somos nós que criamos. Através da manipulação das energias do universo, consciente ou inconscientemente. Quando nós chamamos magia processos conscientes, mas as mesmas leis que funcionam na consciência funcionam na inconsciência. Gilberto, não entendi essa parte agora. Calma que eu vou explicar para você. O pensamento, vamos pegar o pensamento que é uma coisa mais comum, tá? O pensamento cria. Então, quando você pensa numa coisa boa, vai vibrando, aquilo acontece. Só que no dia a dia, normalmente nós pensamos mais em coisas boas ou mais em coisas ruins? Normalmente nós pensamos mais em coisas ruins. E é por isso que coisas ruins nos acontecem. Porque se o seu pensamento cria o que você pensa de bom, você acha que ele não cria o que você pensa de ruim? Porque para a natureza não existe bom e ruim. Existem leis. Então, se eu vibro uma frequência, eu atraio aquela frequência. Se eu vibro doença, eu atraio. Se eu vibro pobreza, eu atraio. Se eu vibro briga, eu atraio. Agora, se eu vibro prosperidade, eu atraio. Se eu vibro alegria, eu atraio. Se eu vibro saúde, eu atraio. Então, a mente é isso, tá? A gente está sempre criando. A diferença é que o bruxo, o mago, ele sabe o que ele está fazendo. Ele faz consciente do processo. E é isso que eu quero passar para vocês hoje, sobre o poder da bruxa dessa forma, tá? Onde você está sempre criando, e é a sua divindade. Então você toca o seu divino. Se você não tocar o seu divino, sua magia não funciona. Como assim, Gilberto? Se você não acreditar em você mesmo, se você não cuidar de você, se você não valorizar, se você não acreditar no que você está fazendo, não vai dar certo. Porque você precisa direcionar. Lembra da vontade, da força? Isso é muito importante. Existe uma frase, né, famosa que era utilizada lá no oráculo de Delfos, que diz o seguinte: Homem, conhecereis a ti mesmo e conhecerás a verdade dos deuses, dos homens e do mundo. Fala muito desse autoconhecimento, dessa autoanálise. Porque quando eu olho para dentro de mim, o que eu vejo é a divindade. E se eu vejo a divindade, se eu toco a divindade, eu me torno um Deus. Eu me torno uma potência da natureza. Tá? Então é muito importante vocês entenderem que a bruxa, é por isso, gente, que bruxa sempre encantou. Ora ela era temida e ora ela era amada, né? O arquétipo da bruxa carrega em si o medo, mas ao mesmo tempo a atração. Ela se torna uma potência divina, porque ela tocou o divino dela. E isso, gente, é algo que todos vocês devem exercitar no dia a dia da vida de vocês. Tocar e abraçar o seu divino. Tocar e abraçar a potência da natureza que você é. E quando você começar a fazer, você pode ter certeza que todo o universo à sua volta vai se dobrar, vai reagir a você.
Eu gosto muito de cultura pop e às vezes eu vou trazer algumas referências que eu sei que isso ajuda bastante. Vocês já assistiram o filme da Fênix Negra ou já ouviu falar na Jean Grey, né? Ela é uma mutante dos X-Men, muito poderosa, e ela tem uma entidade cósmica dentro dela, que é a Fênix. A Fênix é uma força tão poderosa que quando a Fênix está desperta, né, ela manipula toda a realidade, sofre influências, e a bruxa é assim também. A bruxa, quando ela toca essa potência divina, essa força cósmica que ela carrega, tudo ao seu redor começa a interagir com ela. Então, por exemplo, a bruxa pisa no ambiente e sente todas as energias que estão ali. A bruxa, ela pisa no ambiente e consegue a resposta que ela estava esperando. Às vezes sem fazer ritual, sem fazer magia nenhuma, só tocando a sua essência divina. A bruxa, a natureza está muito ligada às emoções dela. Eu já vi, eu falo com vocês porque eu já vi, bruxas nervosas e a luz piscar. É nesse nível. Só que a gente está falando de coisas que demandam o quê? O contato com o seu divino, com a sua essência, com o seu poder. Ah, Gilberto, eu fiquei com medo agora. Então, talvez a magia não seja para você. Porque como é que você pode ter medo de você? Como é que você pode ter medo de algo que está dentro de você? Algo que está em você precisa ser conhecido. Algo que está em você precisa ser trabalhado. Porque se está ali, tem um propósito de ser. Então, se você quer se desenvolver, perca o medo da magia e perca o medo de você. Perca o medo de se conhecer, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fiz com muito carinho. Eu precisava trazer essa temática agora no início do curso para mostrar que o poder da bruxa não vem do diabo, não vem dessa holografia criada. Vem do próprio contato da bruxa com o seu Deus íntimo, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!